Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, eu e a Alê, a gente está juntas para fazer uma discussão de um tema em que está ampliando, trazendo belezas e desbelezas, com muita licença poética aqui nessa palavra, para a gente fazer uma reflexão profunda sobre algo em que está chamando a nossa atenção nos espíritos, no plural aqui, da nossa época, né? A Alê, ela está na formação de analista, já fez toda a psicologia junguiana, está na arte terapia. Eu já fiz Jung, arte, estou na psicossomática, já sou analista formada, sou professora no IGEP, Daniela, meu nome, e a gente está aqui, duas mulheres junguianas, fazendo esse convite para um processo de imersão. A gente vai descer as escadinhas da profundeza das situações sobre esse crescimento assustador dos procedimentos estéticos, da obsessão pela juventude e o que está acontecendo nesse espírito de época, né, em que a gente está cada vez mais tomado, obcecado, né, encantado pela beleza, pela juventude e numa negativa do aspecto do envelhecer. Então, se a gente for pensar, Ale, a atualização do tabu social hoje é envelhecer. A gente não está se permitindo envelhecer, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu levantei alguns números que eu fiquei um pouco assustada e eu queria pensar com vocês, né? Porque se a gente está contextualizando espírito de época, a gente precisa trazer uma dimensão do negócio. Conforme a International Society of Aesthetic Plastic Surgery, é um site importante internacional que só faz levantamentos de quantidades de cirurgias plásticas e estéticas em que acontecem no mundo. Nesse site, ele aponta que o Brasil, em 2024, realizou 3.123.758 procedimentos estéticos totais. Em 2004, nós brasileiros gastamos por volta de 1,5 milhão de dólares. Esse mercado, ele girou nesse entorno. Então, se a gente fizer uma conversão bastante grosseira, vai dar mais ou menos 3,3 bilhões de reais. A gente está falando de um mercado brasileiro de mais ou menos 2,7 do tamanho do mercado global, mundial, em termos de cirurgias plásticas e estéticas. E o pior, ou não, né? Sei lá, vamos deixar aqui em aberto. Até 2033, eles estão prevendo um aumento de 145% nesse mercado. Então, o mercado ele vai bater mais ou menos em 3,6, 3,7 milhões de dólares. Então, a gente está falando de um mercado em que gira muito, mas muito dinheiro. A gente está falando de nosso país, né, que a gente conhece as limitações econômicas, a concentração de renda. Então, a gente está falando de um volume financeiro de 7,3 bilhões de reais em que a gente está usando, né, gastando só em 2024 em procedimento estético. Isso está revelando acerca do nosso espírito de época. Os números apontam também, por exemplo, né, no site da CNN traz que o Botox, que é a toxina botulínica, ela representa 45,7, 46% dos procedimentos não cirúrgicos no Brasil. A gente está falando de mais ou menos 351 mil procedimentos. O ácido hialurônico representa 23% mais ou menos dos procedimentos, 176 mil quantidades que já foram feitas em 2024. E a harmonização facial, é aqui que eu quero depois convidar a ler para a gente pensar juntos e trazer você também para essa reflexão. A harmonização facial, ela teve um crescimento de 390% com relação a 2023. Então, a gente está falando de uma
quase uma obsessão que está acontecendo nesse espírito de época, aonde envelhecer hoje é um novo tabu, é quase um pecado, né? E a lei trouxe um dado assustador, que a gente estava discutindo aqui nos bastidores. Conta pra gente, Ale, abre o áudio e conta pra gente. Em linha com todo esse é, absurdo, né? Esse montante de informação que você trouxe, Dani. Eu também estava estudando aqui, né? A gente tem um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos cirúrgicos feitos por adolescentes entre 13 e 18 anos. Então, quando a gente traz esse dado, né, aliado aos dados que você já trouxe, para a gente contextualizar no nosso espírito da época, é uma coisa muito assustadora, porque assim, não é só um desejo de melhora, né, da gente se sentir melhor como mulher e como indivíduo, é uma distorção mesmo da forma de se enxergar. E isso começando muito cedo, né? E o que que isso representa, né, Exatamente. dentro desse nosso contexto cultural e psíquico, né, que a gente vai falar bastante sobre isso Exato, também. exato. Então, aqui, gente, uma coisa bem importante que eu e a Lei, a gente tem a preocupação de trazer para pensar juntos. De verdade, não tem nenhum problema de você fazer um botox aqui para você se sentir melhor, né? Cuidar de uma estética, né? Fazer uma rinoplastia caso você não goste do seu rosto, né? Eu acho que está todo mundo aqui muito confortável nesse aspecto do autocuidado. Autocuidar-se não é um problema. O que a gente anda percebendo é uma obsessão, é quase assim uma coisa de uma negação sombria do aspecto do envelhecer. Essa obsessão está levando com que cada vez mais a gente fique fissurado e deformado, né, nos nossos aspectos, sejam faciais, né, sei lá, sejam as cirurgias, não importa. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma celebridade em que você mal reconhece o rosto dela, ela está sendo uma espécie de um receptáculo da sombra coletiva sobre o pavor do envelhecimento. Envelhecer, todo mundo vai, é inevitável, é um fato inexorável, né? A gente não tem como fugir disso. Por que envelhecer virou um tabu? Por que hoje dá medo ao ponto da gente, aos 13 anos de idade, fazer um procedimento estético? Né? O que está por trás disso? Então, o nosso olhar vai ser muito de uma forma reflexiva, dentro do pensamento junguiano, exclusivamente do pensamento junguiano, para a gente entender esse fenômeno, né, Ale? Sem dúvida. Porque, na verdade, né, Dani, quando a gente fala do corpo e a estética, né, por consequência, a gente está falando do externo, né, de como a gente se coloca no mundo, dessa necessidade de pertencimento e de ser aceita, e eu acho que trazendo até assim para a nossa geração, né, onde se falava muito pouco sobre as questões do envelhecimento, se falava pouco sobre menopausa, se falava pouco, inclusive, sobre procedimentos estéticos, mas no fim das contas, eu acho que a disseminação da informação, ela é benéfica por um aspecto, mas ela se constitui como tabu por outro, né? Então, Enfim. assim, fica um olhar para o externo, quando, na verdade, psiquicamente, o que a gente tem é uma fome interna, né? É um desejo interno de pertencimento, de acolhimento e de aceitação que acaba se projetando no externo e nessa necessidade de você estar ali dentro de uma característica quase que padronizada e estabelecida, né? Exato, Porque hoje é um pouco desse aspecto que você trouxe. Tá todo mundo basicamente com a mesma aparência. exato. Não tem mais uma naturalidade, né, na forma de se expressar e se colocar esteticamente no mundo. E Ale, eu fiquei muito refletindo também acerca, né, desse, quando a gente está falando de espírito de época,
o que eu percebo, e aqui que eu queria pensar com você, a gente hoje está atravessado demais pelo espírito do puer aeternus. Para quem não é Uhum, do ramo da psicologia analítica, o puer uhum, aeternus, ele é um arquétipo da criança divina, da criança eterna, né? Como todo arquétipo tem luz e tem sombra, né? No uhum, aspecto da luz do puer, ele vai falar, né, essa criança. Imagina então essa criança como sendo uma espécie de projeção, né, de ideal, de futuro, da criatividade, a liberdade, é, um desejo de possibilidades múltiplas, de aventura e tudo mais, né, o aspecto da luz. Porém, quando ele está num aspecto negativo, né, em que o puer ele está regredido, né, ele tem uma obsessão com o aspecto da juventude eterna. É a criança brincante, né? O puer na sombra, ele não gosta de se fixar, de assumir responsabilidade, de confrontar as realidades da forma em que elas são. Ele não suporta temporalidade, né? Ele não consegue lidar com compromissos. Ele tá sempre, ele não gosta de repetição, de rotina, ele não amadurece. Então, para a gente trazer um pouco do exemplo, que eu acho que é muito fácil, né, da gente assentar quando a gente traz exemplo, é a imagem do Peter Pan. Na língua analítica, na psicologia na língua, analítica, na nossa linguagem, a gente não usa complexo de Peter Pan, porque Peter Pan ele é uma imagem arquetípica criada pela uhum, Disney do menino que se recusa a envelhecer. Para a gente, arquétipo é a estrutura, que dá toda a estruturação, né? Então, o Peter Pan. Ele está lá na Terra do Nunca. Ele vem, ele leva o Andy, ele flerta com as sereias, ele flerta com a indiazinha em que mora lá na ilha. Ele está sempre brigando com o Capitão Gancho. Ele é o chefinho ali da Terra das crianças e tal. A Wendy, ela faz o movimento de entrar na Terra do Nunca, conhece tudo, se encanta, sai. Quando ela sai da Terra do Nunca, ela cresce, ela casa, ela amadurece, ela tem filhos. E o Peter Pan fica sempre na janela ali, olhando a situação. Ele se recusa ao envelhecimento. Então, por que que eu estou trazendo um pouco da reflexão do Puer na contemporaneidade? Porque a gente está também percebendo que na nossa contemporaneidade, como traz o Bauman, né, tem uma liquidez das relações. O que isso quer dizer? Eu não quero me fixar a nada. Eu não quero ter compromisso com nada. Eu preciso sempre mostrar lá no meu Instagram que eu sou divertida, que eu sou viajada, que eu sou transante, que eu tô magra, que eu tô, sabe? Que eu tô linda, né, a todo momento, numa tentativa insuportável de convencer a mim e ao outro esse aspecto pueril, né, esse aspecto dessa jovialidade quase infantil que a gente atravessa, né? E aí a Lê trouxe uma reflexão nos bastidores também, quando a gente estava falando, de essa necessidade da gente estar sempre se comparando ao outro, né, Lê? Seja nas meninas de é, 13 ou nas mulheres mais velhas, a gente está ali comparando, né? exatamente. E eu acho que muito assertiva essa sua colocação do arquétipo do puer, né, e no feminino da poela, porque é justamente essa questão de estar muito dependente do olhar do outro, né? E, e de fato, de novo, trazendo esse aspecto, né, das mulheres que têm falado hoje sobre a maturidade, quando a gente olha para elas nas redes, a gente está falando de Fernanda Lima, a gente está falando de mulheres maduras, né, da nossa idade, mas que de fato também retratam ali uma característica estética que não é acessível para todo mundo, né? E ficar todo mundo se espelhando nesse lugar e querendo chegar nesse espaço, né? E, e essa característica
da Puella, né, que tá sempre nesse estado de espera, de não assumir a responsabilidade, de não ir para essa vida madura, acaba fazendo que nessa pressão estética das redes fique amarrada a essa percepção estética muito pueril e muito jovem, né? E vai buscando de tudo que é forma se adequar aos procedimentos que estão estabelecidos nesse cenário, negando essa naturalidade do envelhecimento e do amadurecimento, né? E se lançando em procedimentos. E assim, Dani, tem um aspecto que eu acho que é muito chamativo, que é assim, começa a crescer uma distorção da imagem, né? As pessoas acabam ficando com uma imagem distorcida. Então, não é incomum a gente ver hoje as pessoas com preenchimento labial, que você vai olhar, você não consegue olhar para outro lugar no rosto da pessoa, senão a boca. E aquela boca vai crescendo de um modo que a pessoa não consegue perceber que aquilo está excessivo, né? Então, Exato. fica uma tentativa de preenchimento literal. Quando a gente fala dos termos estéticos, né? Ah, preenchimento, preenchimento com botox, preenchimento labial. Na verdade, a pergunta que fica é: o que as pessoas estão de fato querendo preencher? Perfeito, Precisando preencher, né? perfeito, perfeito. E a gente também não pode esquecer, né, Ale? Porque assim, a pele da gente, ela vai, ao longo da vida, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente chora, a gente se expressa através do rosto, né? O rosto, ele tem muito esse aspecto da nossa personalidade, da nossa apresentação na sociedade, das personas em que a gente assume, né? E no fundo, é essa porta de entrada. A Uhum. psique humana, ela não é lisinha, como a gente gostaria, né? Então, a alma possui as suas rugosidades, se a gente for pensar e brincar aqui com a poética, né? Uhum. A tua pergunta eu falo, nossa, o que será que eu estou tentando preencher? A partir do momento em que eu estou tentando harmonizar o meu rosto, o que está em desarmonia com a alma, né? Então, e aqui a gente está sempre dialogando no campo das obsessões. Então, por que que eu não quero assumir a naturalidade e me forço na identificação e na padronização deste coletivo, né? Qual é o medo de eu assumir quem eu sou, as minhas peculiaridades? E aí fica a pergunta: será que eu sei quem eu sou? Será que eu gosto do que eu sou? Né? Porque se eu tento demais me padronizar o outro, é porque eu quero me confundir ali nas massas, né? Eu quero fazer uma espécie de massificação nesse lugar, né? E aí se identificar pode ser uma ameaça. Sem dúvida. E acho que também tem uma falsa percepção de controle do tempo, né? Dani, do indivíduo achar que na medida em que ele vai lá e faz um procedimento, que ele está meio que pegando a vida nas mãos, né? Quando na verdade a gente não tem controle sobre absolutamente nada, né? Então, assim, eu acho que fica essa coisa do eu vou conseguir controlar, e mais do que eu conseguir controlar o presente, é a tentativa de controlar o futuro. Então, o quanto estamos dentro desse espírito da época inseguros também com o que vai acontecer e como que a gente se coloca olhando para si no autodesenvolvimento de uma maneira mais tranquila e confortável, porque não adianta eu buscar o externo e o controle. Por que que eu trago isso, né? Dentro do universo de pessoas com as quais eu convivo, eu tenho percebido as minhas amigas cada vez mais novas também. Se submetendo a procedimentos, e eu acho curioso, porque elas falam assim: ah, precisa fazer um banco de colágeno, como se a gente tivesse que fazer uma poupança. E o quanto mais cedo a gente começar, mais na frente nós estaremos, né? E eu, óbvio, longe de querer criticar, porque eu acho que
o olhar para o corpo e você se sentir bem e utilizar a estética de uma maneira favorável é super ok, mas eu sempre tive muito receio de mexer no meu rosto. Então, eu nunca fiz procedimentos estéticos no rosto. E eu sou cobrada pelo meu núcleo de convívio. Das pessoas falam, "Ah, não acredito, você nunca fez um botox." E aí começa um raciocínio contrário, né? De você achar que você também está fora do seu tempo porque você não foi atrás dessas dinâmicas que estão se colocando, né? Então, Uhum. assim, é um ambiente complexo, né? A gente vê Uhum. que na superficialidade está tudo bem, a gente está falando de aparência, mas internamente tem uma série de questões, né? Que E ali, aparecem quando a gente está falando pegando o disso. gancho do interno, né, é inevitável da gente falar de envelhecimento e de morte, porque é o Uhum, natural da vida, né? E aí a gente está hoje com o avanço da ciência cada vez mais galopante. A gente consegue estender cada vez mais também, né, os anos da nossa uhum, vida, né? Antigamente, uhum, no período de Idade Média, as pessoas viviam em média 35, 40 anos, né? Hoje está entre 75, 70 anos, dependendo do último censo do IBGE. Mas uhum, a gente está falando de uma postergação da vida. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver jovem, né? A gente quer viver mais, negando o envelhecimento. Então, esse processo do envelhecer, ele também denuncia, Ale, uma sintomática do espírito de época, de que os velhos, e aqui, gente, eu vou me permitir, eu vou te pedir até licença para me permitir de chamar de velhos, para a gente tirar da sombra esse incômodo e olhar de uma forma muito honesta para esse lugar de dor, né? Porque ninguém quer ser uhum. velho. Inclusive, eu escrevi um artigo chamado Velho é Você, onde eu faço essa provocação. Muito bom. Eu não sou velha, você que é, né? Sim, para esse lugar. Todo mundo quer Mas, ser velho, sábio, amadureci, exato, né? Exato. né? Mas no fundo, né? Aonde eu quero chegar? A gente é uma sociedade que a gente está vivendo cada vez mais, a gente nega o envelhecimento, a gente não suporta em pensar na morte, no processo da finitude. E algumas pessoas, elas vão envelhecendo cada vez mais plastificadas, né? Porque se eu paraliso o meu rosto, o meu corpo com os procedimentos, aqui eu estou brincando com a imagem, eu Uhum, paraliso o meu aspecto também psíquico, em certa medida, onde eu não quero avançar para as consequências da idade. Essa paralisia, ela me deixa estática naquele movimento, num processo de negação do envelhecimento e da morte. Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar velho. Todo mundo quer estar na juventude eterna, né? Então a gente olha, eu quero até pedir licença também para pegar um exemplo como a Madonna. Mulheres da uhum, nossa idade, a gente acompanhou o estouro da Madonna, a revolução em que ela fez, tudo aquilo em que ela foi, né? E aí ela uhum, chegou num período da vida dela em que agora, na idade atual em que ela tem, né, já nessa senioridade, ela já virou uma sênior, né? Ela está numa senioridade, aonde uhum, ela está deformando o rosto dela, numa negação profundíssima do processo de envelhecer. Ela praticamente inflamou o corpo dela inteiro, né? Ela tem rigidez no joelho, ela está com dores, né, nas articulações, porque ela não respeitou o tempo desse corpo. Está forçando esse corpo nesse lugar. Então, uhum, isso me faz um pouco, também trazer um pouco de licença poética aqui, né? Que não é à toa em que a gente gosta tanto de filmes de vampiros, né? Que os vampiros são os mortos-vivos, mas eles vão ter a vida eterna na juventude. Então, maravilhoso. tudo isso está falando sobre um aspecto sombrio, tanto da nossa sociedade, quanto da gente, porque está na vida, como você mesmo falou. Imagina, gente, vai lá no YouTube, e olha a Lei para ver como ela é linda. Ela não precisa de procedimento estético. A gente faz umas makes, eu quero fazer, eu vou fazer uns procedimentos ainda.
Mas assim, eu tenho muito receio. Hoje você olha os narizes, Dani, das pessoas na internet, tem todo mundo basicamente o mesmo nariz. Então, assim, e trazendo Jung, né, aqui mais uma vez para a nossa conversa, qual que é o cerne da teoria junguiana? É a individuação, que nada mais é do que você se tornar quem você é. É justamente você se diferenciar do todo. Porque cada um tem o seu repertório interno. Então, por mais que você queira estabelecer um padrão e seguir externamente, a gente tem individualidades, a gente tem características, a gente tem gostos e desgostos que nos constituem como indivíduo, né? Então, você pode até se colocar dentro de um padrão. Mas assim, se você não conseguir, em essência, ir se tornando gradativamente quem você aquilo que você deseja e se colocando no mundo de uma maneira mais confortável emocionalmente, tudo vira sintoma e adoecimento. E é muito triste de assistir, porque assim, de novo me veio a imagem que foi bastante discutida na época do filme A Substância, da Demi Moore, né? Que trazia exatamente essa questão da tentativa eterna de rejuvenescer. E na pessoa física, eu fiquei muito impressionada, porque basicamente ela está se tornando personagem. Porque naquele ano foi uma coisa muito ruim, ela estava meio que na expectativa de ser premiada no Oscar pelo filme, né, que era uma obra, e ela acabou perdendo para uma garota, que foi a atriz daquele filme, a Nora, né? Então já teve a questão daquele ano. Mas este ano, no Oscar, curiosamente, eu observei a Demi Moore como ela estava. E ela está muito deformada também de procedimento estético. Então, assim, a gente percebe essas mulheres como símbolos, né, desses movimentos e dessa exacerbação do espírito da época mesmo, e tá todo mundo meio que se espelhando nelas, né? Nesse lugar e nessa condição. E o quanto é doloroso psicicamente, né? Emocionalmente você lidar com esse cenário. E é doloroso da gente se encaixar, tentar se encaixar, sabe? Porque quando a gente olha, né, por exemplo, na Idade Média, né, os corpos mais cheinhos, ventres roliços, quadris largos, mulheres de seios fartos, eram consideradas as mais atraentes, né? Então, é só olhar aquele quadro lá do Botticelli, né, da Vênus, a Uhum, gente vê aquele corpo mais rechonchudo, né? E conforme a gente vai saindo desse lugar, e aqui, gente, eu vou só me até ao feminino, a gente sai daquele lugar e chega hoje, no espírito de época, a gente está falando de uma magreza anoréxica, uma deformidade do corpo. Então, para a gente chegar num processo de uma magreza tão cadavérica, do jeito em que está a Demi Moore, a Ariana Grande, a Bruna Marquezine, né, em que a gente vê que são esses ícones do feminino, a gente está falando de um uhum, aspecto de uma restrição doentia do corpo. O corpo, ele vira cárcere. A gente se priva, né, de... Porque para chegar num grau de magreza desse jeito, a gente não come o suficiente, a comida está atrelada ao prazer, então a gente tem desprazeres, é muito doloroso, né, da gente não se permitir fazer algumas coisas que a gente gosta. A gente toma medicações, a gente faz, sei lá, yoga, pilates e tal, que tá ótimo de fazer, mas o uhum, nível da obsessão é onde vai te levar numa restrição tão grande. A Nicole Kidman dá medo de olhar para ela, de tão frágil em que ela tá, né? Ela tá pele e osso só. Então, a gente está falando, né, em que hoje o espírito da época, por N motivos, políticos, sociais, né, não vamos nem entrar nesse lugar. A gente está falando de um verdade. aspecto de sombra, né? Então, hoje, ser um morto-vivo, né, olhar para aquele corpo com a deformidade do feminino, um corpo de uma Nicole Kidman, de Mariana Grande, não tem seio, não tem ventre, não tem quadril, não tem coxa, não tem rosto quase, né? Tá tudo chupado. Você deforma o feminino para com que esse feminino seja submetido a uma série de rigores
de um patriarcado, de uma sociedade, de sei lá, de castrações desses femininos, né? E aí esse monte de mulher linda tá lá nos trends do TikTok, do Instagram, a menina, a mulher, né, comum como a gente olha para aquilo e por qualquer motivo de associação, de projeção, de idealização sombria, a gente acha aquilo ideal e a gente tenta deformar o corpo, mas a gente não consegue chegar ali. E aí a gente sofre. É. E a gente vai para os monjaros da vida, para as dietas loucas, né? Restritiva, não restritiva, come isso, come aquilo, ou não come, né? Para Uhum. tentar chegar de uma forma super sofrida naquele ideal, e a gente pune o corpo, pune o feminino que nos habita. Então, e isso também os homens não escapam, né, Lê? Os homens também hoje Não, estão obcecados por procedimentos estéticos, não? obcecados. É, também muito preocupados, inclusive, com o rosto, né? Que é um cenário que muda um pouco, né? Porque antigamente eles ficavam muito focados na academia, em se tornarem musculosos, né? Aquela demonstração de força. E hoje eles também estão muito preocupados com o rosto, né? E, e eu também acho que a questão de uma maior autonomia e independência financeira, de um modo geral, também fez com que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de procedimento, né, Dani? Porque assim, não são tratamentos baratos, nenhum dos quais a gente se referiu aqui, né? Seja de emagrecimento, seja estética. Então, eu acho que por trás também tem essa questão do poder, né? Do eu me diferenciar ali através daquilo que eu posso conquistar, né? Então, me chamou a atenção porque tem um documentário também, eu não vou me recordar o nome na Netflix, mas que é de um milionário que está investindo muito para não envelhecer. E ele está vivendo em função disso, basicamente, né? Então é aquela coisa bem cinematográfica dele tomar potes e potes de vitaminas e se submeter a procedimentos para melhorar a pele e toma medicações injetáveis, né? É essa coisa de querer se manter ali eternamente jovem, e ele já é um homem maduro, não é um homem, não é um rapaz, não é um jovem, né? E assim, cheio de seguidores, né? Porque essas pessoas influenciam as novas gerações, né? Então, é isso. Eu acho que tem a questão do feminino e da mulher, mas tem essa questão dos homens também querendo chegar num lugar de perfeição e de combate ao envelhecimento também a qualquer custo, né? Eu concordo super. E assim, os homens não estão ali, não estão isentos disso, né? Porque quando a gente vai lá na Grécia, tem aquele ideal daquele corpo masculino, apolíneo, né? Uhum, Homem uhum, alto, ó, os padrões, vamos jogar aqui, né? Os ideais, né? Homem tem que ser uhum, alto, tem que ser forte, tem que ser sarado, tem que, né? Conforme a uhum, gente vai atravessando, né, os espíritos de tantas épocas, a gente chega hoje num processo de uma reprodução do corpo masculino conforme o ideal grego. A gente ainda valoriza, né, aquele corpo do homem alto, forte, né? Então, de todo esse processo estético. E aí, conforme você está falando dos homens, eu lembrei de duas figuras muito proeminentes, assim, que eu fiquei assustada de ver os procedimentos estéticos feitos neles. Um já é um senhor, que é o Estênio Garcia, que ele ficou completamente deformado com os procedimentos. Ele perdeu uhum, completamente a expressão facial. E aí, quando a gente pensa uhum, num ator, o ator ele vive da expressão facial dele. Ele tem que demonstrar alegria, tristeza, raiva, tesão, e ele não consegue mais, ele está congelado, né? E deformou mesmo, ele está num processo de uma deformidade até um pouco assustadora. E para mim, uhum, pessoalmente, uma pessoa em que me choca toda vez em que eu vejo é o Gustavo Lima, que também, quando a gente pega as fotos dele do começo da carreira e a gente olha hoje,
fala, não é a mesma pessoa. Não é, assim, sabe? Então, assim, ele é um cara bonito, e tananã, ok. Uhum, Todo uhum, esse lugar, a uhum. gente está pensando, né, no esforço, na quantidade de recurso, de dinheiro, de tempo, de dor em que ele gastou para ele se transformar num avatar. Porque quem ele era antes não é hoje, ele é um avatar. É muito assustador, né? Muito. E a gente não sabe qual que vai ser a consequência maior disso, né? O que a gente vê, né? Inclusive eu que tenho filhas adolescentes, é, começa um adoecimento muito precoce. Você tem que começar a trabalhar um cuidado psíquico desde muito cedo, para ir educando esse olhar para um olhar muito mais realista e de trazer essa questão das características e da individualidade e dos valores em outros espaços, né, Dani? No espaço muito mais da alma e das questões interiores do que necessariamente estético. Porque, assim, quando isso começa na adolescência, né, e você vê que os meninos também, né, quando você começa a ver esse movimento dos adolescentes e começa a ir para academia e tudo mais, isso começar de maneira muito precoce, se você não começa a apoiar numa intervenção, a gente vai viver uma sociedade doente. Daqui para frente, cada vez mais doente, né? E Ale, falando em adolescente, é muito comum do adolescente, porque assim, o adolescente, gente, muito grosso modo, tá? Mais ou menos de 0 a 7 anos, a criança está muito no mundo materno. De 7 aos seus Uhum, 14 anos, 12, 13, 14 anos, a criança está no mundo paterno. Paterno no sentido de energia arquetípica, não de gênero. uhum, E uhum, depois nega-se pai e mãe, ou seja, ele vai tentar descobrir qual é a dele, né? Como ele se encaixa, como ele se identifica, como ele se percebe. E nesse período da adolescência é imensa a rejeição do próprio corpo. O adolescente se vê feio e não é de hoje, né? A gente adolescente, a gente se via magra demais ou gorda demais, alta demais ou baixa demais. O cabelo ou é liso ou é enrolado. Nada tá nunca bom. A gente tem uma coisa autopunitiva de uma rejeição brutal do nosso próprio corpo, né? Então, isso faz parte da desconstrução, de uma transformação de um corpo infantil que vai virar um adulto e está num processo contínuo de transição. Então, o adolescente ele tem uma dificuldade muito intensa de perceber-se e que, ok, a gente vai ajudando e vai, né, através do diálogo, da aceitação, do estímulo e tal, a gente vai mudando. Então, uma menina de 13 anos que faz cirurgia plástica, ela também denuncia a sombra da mãe e do pai. Ela também reverbera os complexos da rejeição, né, a tentativa de se enquadrar esteticamente num padrão, da rejeição da peculiaridade e da tentativa desse lugar, manter a juventude eterna do pai e da mãe que estão financiando o negócio. Porque para a menina fazer cirurgia, o dinheiro vem de pai e mãe, a sem autorização vem dúvida. de pai e mãe, o acompanhamento de consulta vem de pai e mãe. Então, é uma denúncia da sombra familiar. A gente também tem que pensar nisso. Também, sem dúvida. Então, acho que tudo isso em que a gente está trazendo de reflexão é um convite para a gente encarar os nossos medos. Por que hoje dá tanto medo de envelhecer? Né? Porque o envelhecimento hoje, dentro de uma sociedade sombria, capitalista, como a gente vive, tem uma descartabilidade do velho. Né? Velho é um peso, velho é um estouro. Tem uma virada de chave, né? A gente tende a anular a opinião do velho, porque acha que aquele velho não sabe direito o que está falando. Será que talvez seja isso que está por trás? Será que é só o corpo que eu estou tentando preservar de qualquer forma, mas o corpo ele está na transitoriedade da vida. Eu não consigo congelar colágeno, corpo, botox, cara e tal, sendo que a vida é fluida.
dinâmica, constante e imparável no seu processo natural de fluição. Então, o que está por trás disso tudo, não? Eu acho que tem esse medo, e acho que faz muito sentido isso que você coloca, porque a gente vive o etarismo em muitos aspectos, principalmente no aspecto profissional, né, Dani? As pessoas num determinado momento passam a ser descartadas, mas assim, negar essa condição natural do envelhecimento prejudica, inclusive, você fazer um planejamento do que você deseja para o seu futuro, né? Como que você vai se colocar na vida frente a uma condição que é inevitável? Porque por mais procedimento estético que você faça, por mais distorção externa, né, que você enfrente e viva, você não consegue controlar o curso natural da vida, né? A idade vai chegar cronologicamente ali. Então você vai sofrer e vai experimentar os mesmos desafios do que uma pessoa mais velha que não está com todos esses procedimentos estéticos. E na medida que a sua psique não acompanha esse movimento, você acaba gerando um sofrimento maior a si próprio, né? No fim das contas. Então, assim, como olhar para isso, né? Ter a coragem de olhar para isso e falar sobre isso, né? Acho que por isso que a gente quis trazer essa pauta aqui, né? Para levantar realmente essa coberta e a gente olhar para isso, porque de fato esse é um movimento involuntário da vida e a gente vai ter que olhar para isso com coragem para poder seguir. Exato. É isso, né, Ale? Envelhecer é um fato, morrer é um fato. A gente não consegue fugir, por menos em que a gente queira pensar no assunto, né? Agora, Isso. trazer a naturalidade do processo é fundamental para a nossa saúde mental, né? E aí a gente Uhum. precisa também respeitar a diferenciação nossa do coletivo, das nossas particularidades, né? Então, quando você vê uma Barbara Streisand que não quer fazer cirurgia no nariz e virou a mega mulher em que ela também está falando desse aspecto, dessa particularidade em que transforma ela como uma mulher única. Então, o que em você Linda. é único? Como você pode Uhum. valorizar esse aspecto único da sua vida? Qual é a beleza em que você tem e que está na sombra porque você nega, que você está tentando se enfiar num molde imposto numa sociedade? Quem é você como pessoa que te faz assim belo? Vamos fechar com essa reflexão, né? Para a gente deixar aqui Vamos, solto, para a gente navegar nas angústias do espírito da época. sem dúvida. Muito bom. Foi um prazer, Ale. Obrigada mais uma vez por essa troca. Prazer, Dani, foi ótimo. Obrigada. Gente, Agradeço todo mundo que vai nos ouvir, né? não esquece de mandar o link para as pessoas que você gosta ou desgosta. Curte, compartilha. E comenta aqui para gente, deixa a gente saber o que que você pensa a respeito desse processo do envelhecimento, dos gastos estéticos. Fala para a gente quer muito te ouvir. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.